Fala, só um minutinho de atenção. E agora é a vez do seu filho falar algo rápido. Eu não vou tomar o tempo de vocês, não. Mas se nós quisermos falar de atitude que transformou alguma coisa, vamos falar de atitude de Jesus. Na verdade, a atitude de Deus em ter enviado Jesus para que nós possamos também ser transformados e transformar. Não é? E a atitude de Deus foi tão grande, tão maravilhosa, que parou o tempo e começou a contar tudo de novo. E se isso não tivesse acontecido, nós estaríamos no ano 5.785. 5.785 seria o nosso ano hoje. Dentro do judaísmo, evidentemente, que nós somos judaico, cristão, ou cristão judaico, devido a essa vertente, mas a atitude de Deus transformou a minha vida, transformou a sua vida, transformou e ainda vai transformar. Porque a obra que Deus começa, Ele termina. E o tempo é dele. Mas por falar de atitudes que mudou uma situação, que mudou uma circunstância, vou falar de uma pessoa que está no Antigo Testamento, que saiu, na verdade ele era neto de Arão, o sumo sacerdote Arão. Lembra dessa pessoa? O neto dele, sabe quem era ele? Finéias. Não estou falando de Finéias, irmão de Rofini, filho de Eli, não. É outro Finéias. Esse seria mais adiante. Mas Finéias, queridos, ele era anônimo. Em todo esse tempo, ele era anônimo, porque a Bíblia não cita ele, a não ser em Números 25, salvo engano, Números 25. O que aconteceu? O povo saiu do Egito, estava próximo de entrar na terra prometida, mais de 30, na verdade foram 39 anos e 8 meses para entrar na terra prometida. Eles já estavam, visualizando a terra prometida. Moisés já estava trabalhando o seu sucessor. Quem? Finéias. Estava trabalhando o seu sucessor, porque ele acompanhou Moisés em todo esse tempo, era parente de Moisés, porque era neto de Arão, irmão de Moisés. Certo? Eles pararam perto de Sitim, no vale de Sitim, nesse próxima entrada já da terra prometida, próxima a Moabe, e aquele povo, os moabitas, temeram o povo de Deus. Os moabitas temeram o povo de Deus. Então eles armaram uma situação para trazer aquele povo para si e exterminar de certa forma aquele povo. Criaram uma festa lá do outro lado do muro da divisão e chamaram os homens do povo de Deus, dos israelitas, e foram uma turma para lá. E fizeram a festa. Fizeram a festa. Se deleitaram na festa. Essa festa acabou trazendo aquele povo à idolatria, adorar outros deuses distintos, como Baal, Peor. Eles passaram a adorar deuses diferentes do que o Deus de Israel, do que o Deus que os tirou do Egito. Queridos, certa feita Moisés estava ali reunido com seu povo. Finéias estava ali e de repente veio alguém lá da turma dos moabitas, trazendo consigo uma midianita, uma moabita prostituta, aonde eles faziam a festa. Muitos. E aquilo entristeceu muito a Deus. Entristeceu muito a Deus. O único que viu Zimri, o nome dele, que trouxe essa moabita e entrou na sua tenda para cometer o pecado carnal. O único que viu essa situação
foi justamente Finéias. Justamente Finéias. Como ele era um líder em treinamento, ele tinha o seu líder. Ele estava em treinamento, Moisés era o seu líder. E uma pessoa, quando está aprendendo a liderança, ele não toma nenhuma atitude a princípio, sem falar com o seu líder maior, aquele que está sendo tal discipulando. Certamente ele chegou para Moisés e falou: olha, Ziri acabou de trazer uma moabita e entrou na sua tenda para cometer um pecado carnal. O que faremos? Acertar, vai lá e mate a todos, mate-os. Números 25. Queridos, Finéias pegou uma lança e no ato traçou a lança e matou os dois ao mesmo tempo. A tristeza de Deus foi tão grande porque aquele povo estava numa rebeldia, numa idolatria terrível, que Deus foi obrigado a fazer, ou levar, ou proporcionar uma praga naquele povo israelita. Uma praga. E essa praga consumiu 24.000 pessoas. 24.000 pessoas, número 25. 24.000 pessoas. A tristeza de Deus foi muito grande. Mas Deus se alegrou com a atitude de Finéias em ter ido lá e ter matado aqueles dois numa junção carnal. A praga cessou de imediato, a partir daquele momento. Deus se agradou dele e fez uma aliança de amizade com Finéias. Uma aliança de amizade com Finéias. O homem que Moisés estava treinando para ser o seu sucessor. Uma aliança de amizade. Fez dele um sacerdote e ainda entrou na linhagem sacerdotal. Finéias. Mas a Bíblia só fala dele aqui, tá? Mas ele entrou na terra prometida e certamente exerceu o seu sacerdócio. Mas eu quero dizer uma coisa, queridos. Ele ficou em todo esse tempo no anonimato, sendo treinado. E nós estamos aqui sendo treinados. Eles estavam sendo treinados para entrar na terra prometida por Deus. Nós também estamos sendo treinados para entrar na terra prometida celestial. Então nós estamos em treinamento. Dwight L. Moody certa feita disse, é um evangelista dos anos 1800 e qualquer coisa, ele disse, de 100 pessoas, 99, lê você, um lê a Bíblia. Um lê a Bíblia, 99 lê você. Portanto, a sua postura, a sua atitude precisa transformar. Precisa transformar. Mas só que é um detalhe. Moisés queria Finéias como seu sucessor para levar aquele povo até a terra prometida. Esse era o desejo de Moisés. Tudo que ele tinha de bom Moisés viu. E aquele povo todo se apaixonou por Finéias por causa daquela atitude. A sua atitude mudou com as circunstâncias. A praga deixou de existir. Todo o povo apoiaram Moisés nisso aí. Todo o povo apoiou Moisés. Ele se tornou o cara. Finéias, o cara. Mas Moisés, Deus chamou Moisés ao lado e falou: Moisés, é o seguinte, tudo que você viu nele eu apoio, é o nome de Deus, mas ele não tem o que eu procuro. Ele não tem o que eu busco. Portanto, ele não será o seu sucessor. Em quem Deus viu o que ele precisava? Josué, Joshua filho de Nun, Joshua filho de Nun, Josué, e se tornou aquele que acompanhou. Por quê? Porque Finéias não tinha liderança.
Finéias não tinha liderança, tanto é que não se fala mais nele, na palavra de Deus. Finéias não tinha liderança, mas e não tinha também, não tinha, como diz, uma pessoa de fácil lida. Moisés, Josué tinha. Então ele viu em Josué aquilo que Finéias não tinha. Queridos, as nossas atitudes vão ou precisam transformar aqueles que estão ao nosso lado. Agora a pergunta que se faz é: Deus está? Você tem aquilo que Deus procura em você? Você tem aquilo que Deus busca em você? Que Deus possa achar em nós, um coração maleável, flexível, como achou no coração de Josué, para que nós possamos, através de nós, muitos também entrarem na terra prometida que Deus tem para nós. A começar da nossa casa. A começar da nossa casa. É isso que Deus espera de nós. Que as nossas atitudes sejam coerentes com aquilo que nós pregamos. Que nossas atitudes possam confirmar o verdadeiro cristão que eu sou, que você é e que Deus espera que nós